Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui estudando este livro maravilhoso que é Anos de Chumbo e Outros Contos de Chico Buarque. Aqui no canal você encontra vários contos do livro e hoje nós iremos pensar um pouquinho sobre o conto 6, Para Clarice com Candura. Gente, Clarice Lispector, a grande escritora da terceira geração do modernismo brasileiro, que nasceu na Ucrânia em 1920, veio para o Brasil 2 anos depois, em 1922, foi naturalizada brasileira e nos brindou com inúmeras obras. O conto de hoje, então, vai ter como personagem, uma das personagens, Clarice. Mas vamos conhecer as informações básicas. O narrador é em terceira pessoa. Como personagens, nós temos as empregadas da casa de Clarice, o jovem poeta, esse jovem poeta é o I.J., a mãe do jovem poeta, que é a Maria Jansen. Então, nós já sabemos que o J do IJ é I. Jansen e Clarice Lispector. Onde a narrativa se passa? No Leme. Clarice tem um apartamento na narrativa no Leme. E nós vamos conhecer as aspirações desse jovem poeta. Era muito comum que escritores, no início de carreira, enviassem os seus textos para que a célebre escritora Clarice Lispector avaliasse, analisasse, comentasse esses escritos. Muitas vezes ela fazia esses comentários na sua coluna no jornal. Então já sabemos que o jovem IJ tem essa pretensão de ter os seus textos comentados por Clarice. Vamos começar então a narrativa? Primeira folha, primeiro parágrafo. Deixou na portaria de Clarice Lispector uma pasta de plástico azul com um maço de poemas manuscritos assinados IJ e um bilhete em que se identificava como filho de Maria Jansen, pintora e professora de artes, de quem talvez se lembrasse. Partiu ligeiro, com medo de topar com Clarice Lispector, e pegou um ônibus para a faculdade na Ilha do Governador. De noite, em casa, sua mãe respondeu que não, ninguém tinha ligado para ele, muito menos Clarice Lispector. Nossa narrativa começa assim. Então ele foi lá, deixou a pasta com os seus poemas no apartamento de Clarice, saiu rapidamente com medo de encontrá-la e em casa estava ansioso. Será que ela olhou os meus textos? Perguntou à mãe, alguém ligou para mim? E a mãe diz que não, muito menos Clarice Lispector. Até que o telefone toca. Isso já é no domingo seguinte. O telefone toca, quando ele vai falar, ele escuta aquele sotaque estrangeiro, carregado de Clarice. Na mesma hora ele a identifica. Estava esperando algum comentário sobre os seus textos, mas o que veio foi um convite, um café na segunda-feira à tarde. E Jota ficou apavorado, em pânico, porque ele não esperava um contato direto, como diz a narrativa, um tete-a-tete. Ele esperava só uma carta, mas estaria frente a frente com Clarice, a escritora que ele tanto idolatra. Nervoso, foi ao encontro marcado, tocou a campainha, a empregada disse para ele, Clarice foi ao cinema, não está. Ele ficou com um sentimento entre o alívio e a frustração. Frustrado porque não encontraria sua celebridade, mas aliviado porque estava livre daquela situação. Muito bem, tudo continua até que ele volta para casa e naquele mesmo dia à noite a empregada toca a campainha, ele nem a reconhece
porque ela está arrumada, diferente, com uma pasta azul na mão. O que ele pensa? Meus poemas. Só que, quando ele pega a pasta e abre, não são os poemas dele. Clarice mandou para ele um exemplar de A Maçã no Escuro, livro de Clarice, cujo protagonista é Martim, publicado em 1961, com uma dedicatória. Ele fica feliz. Quando ele vai ler a dedicatória, ele vê que a letra é uma letra muito retorcida, uma letra feia, parecia uma letra de criança, e pensa assim, vai ver que nem foi Clarice que escreveu. Ela deve ter pedido a empregada para escrever. Não recebi a dedicatória de próprio punho. Comenta com a mãe. E a mãe vai dizer para ele assim, você sabe tanta coisa de Clarice e não sabe isso. E ele não entende. O narrador vai dizer para nós que Jota sabe tudo de Clarice mesmo. Ele conhece os seus contos, ele conhece os seus romances, pontos e vírgulas. Diz até que se Jota participasse de um concurso, aqueles concursos que aparecem na televisão de perguntas, ele tiraria o primeiro lugar porque ele acertaria todas as questões sobre Clarice. Mas a mãe comenta que ele não sabe nada da vida pessoal de Clarice e vai dizer para ele que essa escrita de Clarice pouco nítida, pouco legível, se deve ao acidente que ela sofreu. E a mãe começa a contar. A Maria Jansen começa a contar para o seu filho que Clarice estava em seu apartamento, fumando, deitada na cama, que ela adormeceu, houve um incêndio, a cama pegou fogo, o quarto pegou fogo, Clarice foi levada para o hospital às pressas e teve várias queimaduras, sofreu até o risco de ter a sua mão amputada. E por causa disso, ela deveria ter essa escrita ilegível. E ele se surpreende e fala assim, nossa, mas como que você sabe de tudo isso, da vida de Clarice? E a mãe responde, acompanhe aqui. Responde dizendo o seguinte: depois de meses de internação, voltou para casa decidida a se dedicar às artes plásticas. E insatisfeita com as reiteradas experiências autodidáticas, acabou por chamar Maria Jansen para lhe dar aulas. Então, gente, a mãe do rapaz foi professora de pintura de Clarice. Agora tudo está explicado, né? Tinha a intenção de aprender a pintar com a mão esquerda, à maneira do seu íntimo amigo, o poeta e romancista Lúcio Cardoso, que após um derrame cerebral ficou com o lado direito do corpo paralisado. Ou a exemplo de Paul Klee, sugeriu minha mãe, que era escritor destro e pintor canhoto. Foram não mais que 3 ou 4 aulas. Depois ela perdeu a paciência, achou que não levava jeito para a coisa, ficou de telefonar na outra semana a fim de manter contato, marcar um chá em Copacabana, fazer fofoca, visitar o Museu de Arte Moderna. Só que nada disso aconteceu, passaram 2 anos, até que Clarice telefonou novamente para Maria Jansen. E agora o assunto não era mais a pintura, o assunto era o rapaz, o IJ. Existe esse contato, o IJ estava na faculdade. Quando ele retorna à casa, a mãe diz para ele: como que você deixou Clarice Lispector esperando? Marcou com ela o encontro e não foi? Ela está muito zangada. Vai agora até a casa dela. E o rapaz vai, confuso, porque ele fala assim: ué, mas eu não marquei nada, ela não marcou nada comigo. Naquele dia eu fui, mas ela marcou comigo, foi ao cinema. Dessa vez, não sei o que está acontecendo. A mãe não quer desculpa. Fala, não vai deixar Clarice esperando. Vá até lá. E ele vai. Chegando lá, ela abriu a porta. Não estava irritadíssima, como a mãe falara. Mas estava serena, sisuda. Né? Aquele semblante de Clarice. E ele pensa, como que eu vou cumprimentá-la? Se eu estender a mão, será que ela, com aquela mão queimada, vai poder me cumprimentar? O que eu faço? Ele sem ação, né, em pânico, fica ali,
Até que ela mesma toma a iniciativa, dá 2 beijinhos, pede para ele entrar. E ele entra receoso, tímido, sem graça, observa o ambiente. Ele senta num sofá de 2 lugares, ela senta na poltrona. Ele começa a olhar o apartamento e vê uma mesinha de centro. Quando ele olha a mesinha, ele vê a pasta azul. Lembra a pasta que ele mandou para ela com os poemas? Só que tem os poemas, a pasta, uma bandeja com 3 xícaras de café, umas revistas, um açucareiro, tudo em cima da pasta dos poemas dele. Ele já fica um pouco desanimado, porque ele pensa assim, vai ver que ela não leu os meus poemas. Mas quando ele olha lá as 3 xícaras, ele se anima, ele fala, será que tem mais alguém aqui para quebrar, né, essa situação tensa? Não tinha mais ninguém. E ele senta, ela senta, eles ficam quietos. Silêncio. Como o narrador diz, um silêncio de gelo. E ele fica pensando, eu vou olhar para a mão dela. Eu vou olhar, será que a mão é deformada? Será que a mão é muito feia? Será que a mão fica sem movimento? Será que eu não vou conseguir ficar aqui sem olhar para a mão dela? Mas ao mesmo tempo, ele estava com vergonha de passar por aquela situação e ser flagrado por Clarice. Até que esse silêncio é quebrado, porque já que ele não falava nada, Clarice começa a conversar e fala compulsivamente, fala olhando para ele, o que o deixa bem intrigado, incomodado, mas interessado. E aí ela começa a falar da Maria Jansen, que é a mãe do rapaz, começa a falar da primeira exposição individual de pintura da artista a qual Clarice foi, e começa a contar que foi assim que ela conheceu Maria Jansen. Fala que as duas comentaram muito sobre o último marido, que gostaria de retornar aos contatos com ela, gostaria de tomar um café. E ele ouvindo, mas observa a mão dela e vê que começa a sair uma fumacinha. Gente, por um átimo de segundo, ele imagina que a mão dela está pegando fogo. Ele está tão assim desconcertado que o raciocínio já não está muito lógico, porque está diante da figura que ele mais admira. É claro que a mão de Clarice não estava pegando fogo, ela estava simplesmente fumando. E ele olha novamente e se acalma. Ela vai servir café para ele. E ele diz que o café estava gelado, mas tomou mesmo assim. E a conversa parou por aí. Fica aquele clima em que ninguém fala nada. E ele pensa, já que ela não falou nada dos meus poemas, eu também não vou perguntar, tá na hora de ir embora. E ele aproveita que uma onda da praia no mar quebrou, que uma vizinha gargalhou, que o alarme de um carro disparou, que o sino da igreja do Leme bateu e diz para ela que precisava ir, que era hora de ir. Na hora que ele diz isso, vamos ao trechinho. Alegou necessidade de estudar para uma prova e ela se espantou que ele cursasse faculdade, pois aparentava no máximo 16, nunca 19 anos. Aí descobrimos a idade do jovem. Se soubesse, teria lhe oferecido um uísque, que ficaria para outra ocasião. Se é que haveria outra ocasião, pois ela sabia o quanto os estudos eram puxados. E aos 19, ele já devia ter coisas mais interessantes a fazer, como sair com a namorada para um cinema ou um restaurante. E ele vai embora. Em casa, ele escuta da mãe o seguinte alerta. Veja lá, disse a mãe com ironia. Veja lá se você não está se apaixonando. Ele lhe avisara que talvez se atrasasse para o jantar, porque depois da faculdade ia visitar Clarice Lispector mais uma vez. Veja lá, filho, veja lá, porque ela tem uma queda por rapazes frágeis, disse caindo na risada. E a mãe faz essa brincadeira com ele, né? Olha, não vai se apaixonar por Clarice. E não é que ele vai mais uma vez à casa de Clarice? Dessa vez, já chega, já conhece o lugar, já se senta no sofá, olha a mesinha de centro, a pasta tá lá com os poemas, com um monte de coisa em cima, e ele resolve falar.
resolve quebrar aquela situação inicial em que ninguém fala nada, e ele começa a dar a sua interpretação, uma interpretação pessoal, sobre contos, sobre romances de Clarice, e ela nada diz. Isso o deixa um pouco desconcertado, até que ela faz uma pergunta para ele. Coisas de Clarice, para você, o que é o amor? E Jota se surpreende e tenta formular uma resposta que fosse profunda, que fosse literária, que fosse sensível. E Clarice nem lhe dá atenção. Mas, mais uma vez, ofereceu um café para ele, só que o café dessa vez está quente, mas absolutamente amargo. Ele já está um pouco mais à vontade, ele começa a observar a casa, os quadros, os móveis. Temos mais um trechinho. Estar em silêncio com Clarice Lispector não diferia muito de ler Clarice Lispector. Só era um modo mais intenso de o fazer, para quem, como ele, tinha os livros dela em permanência na cabeça. Com o anoitecer, sem escutar sua respiração e o folheio de páginas, reparou na poltrona vazia e entendeu que ela o deixara só na sala, se é que não tinha simplesmente saído de casa. Gente, ela sumiu, deixou a visita lá. Levantou-se, andou de lá para cá na penumbra, chamou baixinho seu nome, espiou a cozinha, o corredor, foi até o hall de entrada e quando abriu a porta para ir embora, uma ventania escancarou a janela da sala e levantou as cortinas. Como que surgida de trás das cortinas, Clarice Lispector o chamou para ver como era bela a sua fatia de mar por entre as paredes de edifícios. No breu da noite, ele não só viu a espuma branca das ondas, como respirou a maresia combinada com o cheiro de banho dos cabelos dela. Olha que o negócio já está ficando mais animado. Já temos um clima sensual. E a mãe, mais uma vez, alerta. Rapaz, você não vai se apaixonar. E ele pensa, mas o que Clarice ia querer com um rapaz que tem idade para ser filho dela? Mais uns dias se passam, até que às 4h30 da manhã, Clarice liga e Jota atende. Imagina você receber um telefonema às 4h30 da manhã. E ela diz para o rapaz que tem uma novidade, que tem uma empregada nova, que sabe cozinhar, coisa que para ela era inédita. E convida o rapaz para um jantar. Gente, isso às 4h30 da manhã. Vamos conferir mais um trechinho aqui. Pela primeira vez na vida, tinha uma cozinheira de mão cheia, que sabia até fazer cuscuz e gostaria de convidá-lo qualquer noite para um jantar a dois, com champanhe e senhora para terminar. Nos dias seguintes, infelizmente, estaria ocupada a revisar as provas do seu novo romance, que haviam acabado de chegar da gráfica. Houve ainda um quiprocó, pois a editora deu por falta da primeira parte do material enviado, sem atinar que o romance principiava de fato com uma vírgula. Mais tarde telefonaram para cobrar a última página, porque o romance terminava com 2 pontos. Não se decidira ainda entre 2 títulos. Só lhe revelava em sigilo que o romance falava de um casal profundamente enamorado, sem pressa de consumar o seu amor. Mas ela queria mesmo era ouvir a sua voz, saber da sua vida, se ele ainda tinha namorada firme, se de vez em quando também se sentia só. E aí, Clarice está falando deste livro aqui, gente, que começa com uma vírgula, vejam aqui, e termina com 2 pontos. Ela está revisando, o livro será publicado em breve. Ela está atarefada por isso,
E ainda houve essa confusão lá com a editora que não entendeu. Ele recebe esse convite para jantar e ela fala novamente em uma namorada. Será que ele tem uma namorada? Mas não tinha não, gente. Ele fazia faculdade, como nós já sabemos, não tinha amigos próximos, não praticava esportes, não participava de movimentos estudantis, não saía para beber com os amigos, com a turma, era praticamente invisível. Porém, quando ele começa a dizer para os amigos e para os professores que ele conhece Clarice Lispector, que ele frequenta o apartamento de Clarice Lispector, ele se torna quase que uma celebridade, né, gente? O fato é que, de um modo ou de outro, ele começava a ser conhecido entre os estudantes de letras como o amante secreto de Clarice Lispector. Vejam bem. Ele está apreensivo com o jantar, que ainda não aconteceu, e ele resolve se declarar. Ele resolve dizer o que ele está sentindo, que realmente ele está apaixonado por Clarice. E ele faz isso em uma carta. Ele escreve uma carta para ela. Ele se declara nessa carta. Só que depois disso, não consegue mais falar com ela. Não consegue mais falar com ela. Vai ao apartamento, ela não está. Telefona inúmeras vezes, ela não atende. Não consegue mesmo falar com ela de jeito nenhum. A Clarice voltou a pintar. Chamou a Maria Jansen para retornar às aulas, né? Ela retomou essa atividade, mas não atendia mais o rapaz. Ele chegou a ir ao apartamento com flores para dar de presente para Clarice Lispector, mas ela não o recebeu. Em suas aulas de pintura, ela conversa bastante com Maria Jansen. Vamos ver aqui outro trechinho. Maria Jansen e Clarice conversando. Os homens da vida de Clarice Lispector eram agora seus 2 filhos, que mais dia menos dia regressariam da temporada que passavam no estrangeiro com o pai diplomata. Outro dia ela até se alvoroçou com a campainha, mas era o entregador da editora com um pacote de livros. Como prova do seu desapego pela própria literatura, os 20 exemplares do seu novo romance permaneceram uma semana empacotados no meio da sala. Só os desembrulhou para dar um presente a Maria Jansen, que gostou menos da capa que do título. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, lançado em 1969. Quando a professora pediu que Clarice Lispector o autografasse para o filho, desejosa de fazer uma surpresa ao seu maior fã, ela desconversou, dizendo que a leitura de poesia era essencial para a formação de aspirantes à literatura. Buscou uma primeira edição de Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade, que o menino tinha de ler absolutamente, e anexou ao livro um bilhete para o grande poeta, que com certeza lhe faria uma dedicatória caprichada. Carlos, inclusive, morava 2 passos da casa dele, entre Copacabana e Ipanema. E, malgrado a fama de tímido, adorava uma boa prosa e estaria sempre disponível para recebê-lo com uma garrafa de uísque. Gente, aqui nós ficamos sabendo do livro que ela lançou, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Lembra que ela falou que estava em dúvida entre 2 títulos? Pois é, colocou os 2. Deu um livro de presente para Maria Jansen, que nem ficou tão contente assim, e agora ela vai dar o resultado dos poemas do rapaz. Lembra que tudo começou por esse motivo? Quando ele levou seus poemas para que ela analisasse? Diz assim: quanto aos poemas do filho, mandou Maria Jansen dizer que era melhor ele imitar o que ela própria fez na juventude: queimá-los. Se J quisesse realmente ser poeta, necessitava esquecer Clarice Lispector. Nesse momento da narrativa, nós ficamos assim um
pouco perplexos. Ela não atende mais o rapaz, não mantém nenhum tipo de contato com ele, não recebeu suas flores e ainda diz que os seus poemas deveriam ser queimados. E no parágrafo seguinte, gente, passaram 50 anos. O rapaz, que tinha 19, agora tem 70. Maria Jansen agora está com 90 anos e cega. Clarice Lispector já morreu. Estamos sabendo que o rapaz, que agora já tem 70 anos, nunca se casou, continua morando com a mãe, que tem essa dificuldade visual, e dedicou a sua existência ao estudo da obra de Clarice. Lê tudo que sai na rede social, nos jornais, sobre a famosa escritora. Sabe todas as informações sobre ela e ainda reclama o pouco valor que lhe é dado. Publica alguns poemas de própria autoria, com assinatura de Clarice, o que a mãe recrimina, mas o que o rapaz, agora um homem de 70 anos, faz com satisfação, porque a crítica é positiva. Nós ficamos sabendo que ele dedicou a vida inteira dele a Clarice. Vamos ao trecho final do conto Para Clarice com Candura. Mas ele sabe que a mãe não é favorável às suas atividades, o que atribui a ciúmes de Clarice Lispector. Maria Jansen jura que não tem ciúme algum, só lamenta que por amor àquela mulher ele tenha desperdiçado a beleza e o vigor da juventude. Antes de completar 70 anos, porém, ele ainda está em tempo de encontrar uma mulher nova, que oxalá lhe dê 1 ou 2 filhos. Poderia morar com toda a família naquele amplo apartamento, e nem a cegueira a impediria de olhar pelos netos e vigiar a nora. Se fosse o caso, Maria Jansen até faria gosto em receber em casa um homem, como companheiro do seu filho, com direito à adoção de um casal de gêmeos. Quando ele escuta isso da mãe, fala logo uns palavrões e depois se retrata, diz Clarice, jamais falaria palavrões, então eu também não vou falar. Pode ser imaginação ou mesmo audição excessiva, mas em certas noites, Maria Jansen suspeita de estranhos ruídos no quarto dele. Ultimamente deu para despertar com uns farfalhares de seda e, quem sabe, uns passos de salto fino no assoalho. Veja lá, filho, ela diz. Veja lá se não vai para a rua vestido de Clarice Lispector. E é assim que termina o conto Para Clarice com Candura. Não percebemos tanta candura assim, né, gente? Mas sabendo que se trata de um período de 1960, 1970, até que temos pureza e inocência sim. Não posso deixar de ressaltar a importância da referência no conto às 2 obras de Clarice. Vale a pena aí uma pesquisa sobre elas. O conto, então, ele mostrou a devoção do fã IJ à sua escritora favorita, Clarice Lispector. Agora você vai correndo ler o texto original. Um beijo e até o próximo!